Jailton Malhadinho teve uma vitória dominante sobre Derrick Lewis, e conseguiu se firmar ainda mais na categoria dos pesos pesados. Porém, Malhadinho ganhou milhares de haters após sua performance, e os gringos estão extremamente irritados com o brasileiro, dizendo que Malhadinho protagonizou uma das lutas mais chatas de todos os tempos, já que ele não desferiu muitos golpes em Derrick Lewis ao longo da luta. Confira agora o que os lutadores do UFC falaram sobre a performance de Jailton Malhadinho, e também, veja o que o próprio brasileiro disse sobre sua luta, onde para Malhadinho, ele lutou muito bem e está totalmente contente com seu desempenho. Primeiro se liga no que Jamal Hill falou sobre Malhadinho e Derrick Lewis, onde ele deu sua opinião sincera sobre a luta principal do UFC São Paulo. Nós sabíamos que o Jailton tinha a vantagem do grappling. Eu não sabia que os fundamentos e a técnica de grappling do Derrick Lewis eram simplesmente inexistentes. Então ele foi capaz de... Ele tem muita força, ele tem muita explosão. Ele fez um excelente trabalho ficando calmo no chão, e não se desgastando tanto assim ou coisas do tipo, para não sofrer uma finalização. E Jailton só aproveitou isso e ficou enrolando. Algumas vezes onde Jailton tentou ir para finalizar, ele se cansou e procurou alguns pontos, que o tornaram completamente apagado, e talvez Derrick poderia ter aproveitado para se levantar, e conseguir uma oportunidade. Mas o crédito é do Jailton, ele foi técnico e ficou colado nele. Ele fez o seu trabalho. Se nos formos honestos, esse foi um dos eventos principais mais dominantes, que nós já vimos em muito tempo. Jamal Hill foi sincero, e apesar de Malhadinho não ter proporcionado um grande espetáculo com pancadaria, o brasileiro fez o que tinha que ser feito. Ele seguiu o plano que era necessário para vencer essa luta, que no caso seria apelar para o grappling a todo momento. Porém, milhares de fãs de MMA e outros lutadores simplesmente detonaram Jailton Malhadinho. Uma dessas pessoas foi o russo Islam Makhachev, que tuitou o seguinte: "Quando você nunca treina grappling." E depois, Islam ainda tuitou: "Dê a ele um travesseiro." Claramente Islam Makhachev não gostou da performance do brasileiro, e o que chama a atenção foi que o russo critica o grappling de Malhadinho. Para muitas pessoas, Malhadinho é extremamente bom em seu jogo de chão, e inclusive, esse é um de seus pontos fortes. E o fato de Islam Makhachev criticar justamente isso, é o que deixou muitas pessoas surpresas. As declarações de Jamal Hill e Islam Makhachev retratam praticamente o que todos os fãs de MMA pensam. Primeiro, quanto a Makhachev, essa é a opinião da maioria dos fãs do esporte, e para eles, Malhadinho só passou vergonha na luta contra Derrick Lewis. Os fãs e também vários outros lutadores debocharam de Malhadinho, porque o brasileiro estava montado por cima de Derrick, mas mesmo assim ele quase não desferiu golpes no ground and pound. As pessoas também ressaltaram o fato de o árbitro da luta insistir constantemente para que Malhadinho agisse, e parece de ficar simplesmente montado no americano, sem fazer muita coisa. Por isso, essa parte dos fãs de MMA, que é a maioria, acabaram com Malhadinho, dizendo que foi uma das lutas mais chatas que já teve na organização. Por outro lado, quanto à declaração de Jamal Hill, a maioria dos fãs que pensam como eles são os brasileiros. Para essa parte dos fãs, Malhadinho simplesmente fez o que tinha que ser feito, e fez isso muito bem. Malhadinho dominou seu adversário, e foi pontuando dessa forma em cada round, já que não estava conseguindo encaixar uma finalização em Derrick Lewis. Foi uma estratégia segura, e com certeza menos empolgante para os fãs do esporte, já que não teve muita ação nessa luta. Porém, foi a estratégia mais certa no momento, já que Derrick tem um péssimo jogo de chão, e tem uma mão muito pesada, que poderia acabar com Jailton Malhadinho, caso a mão do maior nocauteador do UFC entrasse de acordo. Confira agora o que Malhadinho disse sobre seu desempenho nessa luta, e as respostas dos haters. Mas teve, alguns outros lutadores que foram nas redes sociais e criticaram isso, né? Jalin Turner aqui disse que assiste as lutas de peso pesado para ver nocaute. Corey Anderson disse que se o Curtis Blaydes tivesse vindo você teria perdido. Como é que você reage a essas críticas desses caras mesmo tendo conseguido um recorde histórico hoje à noite? Quem falou mesmo? Quem foi o atleta que falou? Jalin Turner, lutador do UFC, peso leve, e o Corey Anderson, ex-lutador do UFC. Eu nem sei quem é, nem conheço, só conheço peso pesado. Eu só conheço gente de minha categoria, né? E eu cheguei para mudar a categoria.
Graças a Deus eu faço um excelente trabalho. Nem à toa que eu sou quebrador eu sou recordista do UFC, né? E se você for ver a minha história no UFC, eu tenho menos de 2 anos no UFC. Pô. Qual é o cara do Brasil que quer fazer isso? Entendeu? E todo mundo vê que o Brasil está escasso de peso pesado, né? Mas se Deus não agradou a todos, quem sou eu malhadinho para agradar, né? Eu faço meu jogo. Você vê que todo mundo criticava Khabib por conta do jogo. Khabib foi campeão mundial fazendo esse jogo. Makachev também. Então, não tem nada o que falar. O que me deixou surpreso foi a força de Derek Lewis. Muito forte. Ele veio preparado para essa luta. Então, eu tava falando depois que ele veio preparado, tava muito forte. E pelo fato dele ser um cara muito grande, velho, não tinha como buscar finalização. Se qualquer momento que eu deixasse ele solto, ele subia, né? Então eu falei, no final do terceiro round eu falei, rapaz, se vir, vai vir. Se não vir, eu vou continuar aqui trabalhando, buscando meu jogo ali, controlar a luta e vou ganhar por ponto. E é bom que eu mostrei pro público que eu luto 5 rounds, né? Muita gente falava, me criticava que eu lutava só 3 rounds, 1 round, contra a Shamil foi 2 rounds, né? Nunca fui tocado. E agora eu mostrei pra todo mundo o verdadeiro malhadinho. Lutei com um cara perigosíssimo da divisão, um cara que tem recorde de nocaute. E pra mim eu fiz uma excelente luta. Mas se formos parar para analisar de uma maneira racional, Malhadinho está completamente certo, simples assim. O brasileiro seria de certa forma burro, caso fosse querem ir para a trocação com Derek Lewis, só para impressionar os fãs do esporte. Não faz sentido você ir com tudo para a trocação, com o maior nocauteador do UFC. Além do mais, tem o fator de essa lutar ter durado 5 rounds, e isso com certeza desgastou muito Jailton Malhadinho, resultando diretamente no seu desempenho. E principalmente, Malhadinho controlou um cara durante os 5 rounds, que para muitos, tem uma força tão grande, que seria incontrolável. Porém o brasileiro foi lá, e mostrou que pode sim controlar um cara como Derek Lewis, diferente de muitos outros que tentaram, e não aguentaram a pressão. E você espectador, você concorda com qual desses dois grupos de pessoas? Acha que Malhadinho vacilou demais e protagonizou uma péssima luta? Ou você pensa que o brasileiro fez o que tinha que ser feito, e ele está completamente certo? Deixe a sua opinião nos comentários pra gente trocar uma ideia. Se você gosta de verdade de MMA, e gosta de ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo das lutas, sem dúvidas vai valer muito a pena você dar uma conferida nesses outros 2 conteúdos, que estão aparecendo na tela. Esses 2 vídeos são de extrema importância, e tenho certeza absoluta que você vai curtir bastante, e vai ficar bem informado das últimas notícias que vem acontecendo no mundo do MMA. Se você curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar na divulgação do conteúdo. Tamo junto e até a próxima.